Bom dia a todos. É com muito prazer que fazemos hoje essa reunião para o lançamento do número 100 do Jornal de Psicanálise, O que Fazemos com o Sexual. O Jornal de Psicanálise, como todos sabem, é uma publicação do Instituto Durval Marcons, mas que já há muito tempo se tornou uma revista científica de grande prestígio. Prestígio esse que vai para além dos muros da nossa instituição. Por isso, tomamos a decisão de fazer essa reunião online aberta para todos os interessados em discutir sobre o tema do nosso número. Irei coordenar essa reunião hoje, que tem uma previsão de cerca de 1h30 de duração. Gostaria de solicitar a todos e a todas, ou a todes, e que mantenham os seus microfones desligados durante todo o tempo e apenas abram, né, no momento em que forem falar. Inicialmente, teremos a apresentação da Ana Vanucci, nossa diretora científica, que representará a nossa presidente, a Carmen Mion, que não poderá estar presente hoje. Em seguida, a apresentação da diretora do Instituto, a Dora Tognoli, e depois quem irá falar é a editora, né, do jornal, a Berta Azevedo. Após esse primeiro momento, teremos os comentários de 3 leitores do jornal, que foram cuidadosamente escolhidos pela equipe editorial para comentar sobre os trabalhos que abordaram a temática proposta nessa edição, e que também farão perguntas para os autores dos trabalhos temáticos, e que estão conosco hoje, né? Após nossos 3 colegas, a Alessandra Nicoletti, o Péricles Machado e o Lucas Signorini, tecerem suas considerações e perguntas, nós passaremos a palavra para os autores dos artigos temáticos, que poderão tanto responder diretamente à pergunta que lhe foi feita, como articular a pergunta com o tema com o qual trabalhou. Peço apenas, né, que tenham cuidado com o tempo para que possamos, de fato, ter uma pluralidade de voz dentro do limite exíguo que nós temos. Após esse momento, passaremos a palavra para os autores de artigos não temáticos desse número, que estão aqui presentes e que queiram fazer alguma pergunta ou intervenção. Também gostaria de pedir um cuidado com o tempo para cada fala. Ao final, abriremos para todos discutirem e, eventualmente, fazerem perguntas, caso queiram. Pedirei ainda que tanto os autores dos artigos quanto os demais participantes peçam a palavra via chat, para que eu possa passar a palavra a partir de uma fila de pedidos. Bem, sem mais demora, então, né, gostaria de passar a palavra inicialmente para a Ana Vanucci. Ana, você gostaria de falar agora? Obrigada, Ricardo. Bom dia para vocês todos. É com muito prazer que estou aqui representando a Carmen, que não pôde estar presente, né? E, em primeiro lugar, quero parabenizar a Berta, o Ricardo e a equipe toda, não é, por esse belo número. E vou falar alguma coisa a respeito, não pude ler tudo, né? Eu já ia participar, mas com essa história da Carmen não poder vir, eu fiquei sabendo isso ontem. O número 100 é muito significativo, né? Ele implica que tem uma história anterior, que até a Berta fala no editorial, né, que começou em 66, com a Virgínia Bicudo, e aponta para uma história futura, né? E o interessante é que, ao longo desse tempo, dessa história, criando história e estando dentro da história, vai criando uma voz editorial própria, né? Além de lidar com o intercâmbio com o ambiente externo, a sociedade, né? O diálogo com a comunidade científica, interna e externa, previne a endogamia, como diz a Berta, né? Eu saúdo esse número, né, 100, e especialmente saúdo a inclusão dessas 2 novas sessões, os diálogos e as conexões, né, que podem trazer possibilidade de acolher outros vértices e as incertezas próprias do nosso campo de conhecimento.
e, assim, promover pensamento, considerando a complexidade do humano, né? Eu penso que a ética psicanalítica é indissociável, né, do nosso campo de trabalho, tanto no interior da instituição como no exterior, né? E se isso não ocorre, dizer, a ética, do meu ponto de vista, é poder acolher o outro, o ponto de vista do outro, seja o outro próprio da gente, seja o outro sujeito, né? E, a partir daí, criar espaço de outros vértices. Se a gente pensa numa mente multidimensional, há vários vértices possíveis. E, a partir disso, é que a gente pode criar espaço de pensamento, espaço psíquico. Senão, isso se transforma em ideologia, seja de que natureza for. E aí, se for ideologia, se afasta do pensamento psicanalítico, da minha maneira de pensar, né? Eu estou preocupada em não ocupar tempo, quero só dizer duas coisinhas mais. Para mim, a escrita psicanalítica faz parte da identidade psicanalítica. Por isso, a função de um jornal é fundamental. Eu me lembro uma vez que eu entrei na sociedade em 89, e eu estava num seminário lá na Sergipe, e chegou o Peçanha com um númerozinho antigo do jornal, daquele tipo brochura com capinha amarela, né? Datilografado em stencil, né? Enfim, a origem é essa e é algo que se mantém. E como a escrita psicanalítica, não só para quem está na formação oficial, porque eu penso que a formação é interminável e que a escrita é a única forma de tornar algo científico. Por isso, um jornal, como um número dessa natureza, com tantos elementos divergentes e com articulações e contrapontos, vai promover o pensamento científico. Se a gente se lembrar que o Bion diz que para algo ser científico tem que haver publicação, não no sentido de uma publicação escrita, mas de ser tornado público, né? Essa é a única forma da gente ter uma comunicação entre analistas, né? Então, isso se estende para além da formação oficial, assim, para o resto da vida da gente. Está escrevendo, está lendo, está trocando, está publicando, está apresentando. Nesse sentido que eu vejo a importância, né, do jornal, e saúdo essa equipe nova e o novo trabalho, o trabalho coletivo, e desejo assim muita esperança e condição para carregar esse piano, que eu sei que é carregar um piano. Um abraço apertado a todos e muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ana. Gentil suas palavras, muito bom. Eu queria, então, passar agora a palavra para a Dora Tognoli. Dora, você gostaria de falar agora, nesse momento? Sim, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui em mais um lançamento do jornal. E eu queria falar para vocês que eu também estou muito feliz de ver essas carinhas todas conhecidas, que de alguma forma constroem esse espaço nosso aqui. Também é um grande prazer encontrar vocês aqui. Eu queria dizer que quando a Berta me falou, né, dessa data, eu fui atravessada por uma flecha do tempo muito estonteante e acabei visitando a prateleira do cantinho do jornal que fica aqui comigo. E eu fiz esse trabalho de folhear, e que já tinha desaparecido um pouco, são tantas coisas que a gente esquece, né? E eu pude ver coisas muito bonitas e interessantes, publicações de artigos novos, entrevistas com analistas que nos visitavam ou visitavam o Brasil e não necessariamente a nós, debates, temas, e muita gente que está aqui, inclusive, na equipe editorial. E isso é muito bonito, é muito vivo, né? Então, na verdade, me deixa claro, e eu acho que para todos nós, que a história do jornal também coincide com a história do Instituto. As coisas são muito... Uma está linkada à outra.
Na verdade, eu pude ver vários temas muito caros, temas que pediam reflexão, que pediam diálogo, e muito bem desenvolvidos, que até hoje merecem ser lidos, uma coisa muito rica. Eu só queria lembrar também um dado que a Ana também citou, mas na sua origem, o jornal ele nasce como fruto de um movimento não só de divulgação da psicanálise, mas também de incentivo à escrita dos antigos candidatos, atuais membros filiados, para que eles se expressem, para que eles publiquem. E, recentemente, na editoria anterior da Marina Massi, o jornal de número 90, edição comemorativa, capa dourada, ele também merece ser visitado, porque foi uma ideia muito feliz de editar o primeiro número da forma como ele foi editado, em mimeógrafo, com erros, uma forma que a gente nem mais frequenta. E lá estava a Virgínia Bicudo, sempre a Virgínia Bicudo, de novo a Virgínia Bicudo. Inclusive tem um depoimento dela, isso é maio de 66, né? Onde ela diz que o jornal vem para ser um canal de comunicação que vai incentivar a comunicação entre candidatos, analistas e estudantes e divulgar a psicanálise. E o que eu acho louvável é que esse espírito fundador e originário, ele se mantém vivo, firme e forte até hoje. Queria destacar isso. A gente costuma usar muito uma metáfora aqui entre nós, que a gente chama de caixa de ressonâncias, mas eu acho que ela se aplica hoje aqui, e que ela mostra, inclusive nesse número que vocês lançaram, e o tema, o que fazemos com o sexual, como ele mantém essa proposta firme de ser uma caixa de ressonâncias para temas que talvez a gente nem saiba ainda falar deles, mas eles se apresentam e autores se interessam e publicam. Então, eu acho o tema também fundamental para a gente trazer para a discussão. Eu acho que o jornal compartilha do espírito mais genuíno do que a gente chama Bildung, né? Aquela coisa da formação, não como um lugar de chegada, mas com um processo de constituição que nunca para, e que a gente tanto diz na nossa formação, sim, análise pessoal, mas que só análise pessoal não constitui um analista. A gente precisa de muitas outras coisas. Eu acho que o jornal mostra que existe um espaço institucional, coletivo, cuidado, que convida, que convoca a publicar, a escrever, a ler, a tematizar, e até a nos defrontarmos com um problema gravíssimo, que às vezes é o nosso superego rígido, somado ao superego rígido da instituição, que acaba sendo um impeditivo para a expressão de pensamento, para a liberdade de escrita. Então, esse superego, sim, comparece. Eu acho que num coletivo ele pode ser melhor trabalhado. E, mais uma vez, só para reforçar, a importância do papel da escrita na formação, como testemunho, como exposição, como disponibilidade para diálogo, né? Eu tenho só um depoimento pessoal antes de eu concluir, que eu acho que é uma pequena história minha, muito afetiva de participação do jornal. Tanto como entrevistada, quando eu era presidente da Associação de Candidatos, como entrevistadora, como artigos que eu escrevi de livre e espontânea vontade, como artigos por convite, que eu achei também muito interessante, e como participação na equipe da Marina Massi, quando ela formou a equipe de editoriação do jornal há alguns anos. E eu posso dizer que, para mim, foi uma descoberta, porque eu acho que é um espaço tão interessante onde a gente trabalha muito, a gente sabe o que é formular uma questão e passar a carta convite, já começa daí todo um envolvimento que mobiliza muito e que já nos faz, né, mexer tudo aqui na cabeça. Então, a avaliação dos artigos, o incentivo aos colegas, e eu acho que é um trabalho barra prazer que só faz sentido assim. Então, esse coletivo é um outro espaço que a gente não pode deixar de lado, que eu acho que compõe a formação e compõe a instituição. Para terminar, eu vou só citar uma frase do Marcelo Vinhar, que inclusive é fruto de uma entrevista que a Leda Baroni fez com ele, muito bonita, e ele diz assim: cada geração é uma promessa de novidade. O pior que pode fazer uma geração é parecer-se a precedente.
Outra coisa ruim é não se parecer em nada a precedente. Então, eu acho que a gente está aqui nessa gangorra, sabe? É como quando a gente vê um carro. Um carro tem uma roda que foi inventada sei lá quando, mas a roda está lá. Tem um leme que estava num barquinho e ele hoje é um carro. Então, eu acho que o jornal é um quebra-cabeças misturado de todas essas peças históricas que vão e voltam. É um lugar de pluralidade, onde essa pluralidade está dada e é incentivada. E assim vai seguindo o tempo. Então, eu acho que a gente tem continuidade, ruptura, muita surpresa, e o jornal como um objeto que desperta esse appetite appeal ainda hoje, que isso permaneça. Então, o que eu desejo é que vocês, que já mostraram aqui, vieram até por esse número, né, façam essa roda cada vez mais, na verdade nem é roda, é uma espiral, que essa espiral se expanda, que as pessoas queiram dela participar, porque só assim o jornal vai ficar cada vez mais interessante. E que a gente possa manter, sim, esse espaço de liberdade, criatividade e prazer pela escrita e pelo diálogo. E parabéns pelo número e pelo trabalho todo de vocês. Estamos juntos aqui. Abraços. Obrigada. Obrigado, Dora. Vou passar, então, agora a palavra para a Berta. Berta, está com você, então. Bom dia a todos. Obrigada, Ana, obrigada, Dora, pelas palavras. Eu quero começar agradecendo, dando as boas-vindas e agradecendo a presença das 100 pessoas que estão aqui para a atividade do lançamento do jornal número 100, né, que é o primeiro da nossa equipe editorial. Para mim é uma honra estar à frente do Jornal de Psicanálise, junto do Ricardo Trinca, e de uma equipe muito séria e dedicada que eu vou fazer questão de nomear, né? A Abigail Bet PD, Cibele Reis, Cláudia Suanes, Denise Goldfein, Gisela Turkiewicz, Helena Cunha de Ciero, Ludmila Frateschi e Luiz Moreno. O nosso grupo, ele assume 55 anos depois do surgimento dessa publicação, que, como o Ricardo falou, se tornou tão importante, né, no contexto da psicanálise de São Paulo e do Brasil, né? E a gente recebe o resultado do trabalho de muitas pessoas que se dedicaram, que se envolveram com o jornal durante todos esses anos, né, a quem a gente agradece e espera poder honrar com o nosso trabalho. O projeto editorial que vocês podem acompanhar aqui nesse número, que está explicitado no meu editorial, que eu não vou retomar, né, totalmente, né, foi pensado para ter uma marca da psicanálise contemporânea, né, e, ao mesmo tempo, efetuar resgates que o coloquem numa trajetória de continuidade com os 99 números anteriores, né, a história aí que a Dora trouxe nessa imagem da roda e do carro, né, com design um pouco modificado, mas com a herança, né, que recebe. Os nossos esforços, então, vão no sentido de manter, né, a vocação do jornal comprometida com a formação psicanalítica, né, funcionando a um só tempo, né, como a tal caixa de ressonância, né, da instituição, nessa feliz expressão do Menezes, né, e implicada, né, com as inquietações de uma sociedade mais ampla, né, de maneira a ser capaz de promover um debate científico, né, para os temas que estão precisando ser considerados pelo nosso corpo societário. Então, o jornal, ele é uma publicação do Instituto de Psicanálise e é um braço do Instituto, né, em diálogo constante com a comunidade mais ampla. Nas duas vias, né, pela escrita e pela leitura, né, que, na minha opinião, torna o jornal, né, parte fundamental para o arejamento e a vitalidade que a gente vê no nosso instituto, que a gente tem, né. Então, a nossa aposta na potência da diferença, que, a propósito, virá a ser o tema do próximo número, do número 101, né, orientou a criação dessas duas novas sessões que a Ana mencionou, né, a sessão Diálogos e Conexões,
né, Diálogos, que está inaugurada, então, pelo Rodrigo Lage Leite, a Mara Café e o Júlio Frostengarten. Eu vi o Rodrigo, eu estava olhando, acho que o Rodrigo e a Mara estão aí, eu não sei se o Júlio está aqui. E o Conexões, né, que contou com a contribuição da Eliane Fittipaldi Pereira, também aqui presente. Então, um agradecimento especial a eles, né, que se ofereceram, né, que toparam se oferecer, né, a essa experiência de encontro com o não idêntico, né, que não é fácil, né, que inquieta e que é tão caro para evitar o fechamento dogmático, empobrecedor, né? O nosso grupo editorial, ele tem trabalhado desde a feitura da carta convite até a montagem do número, no sentido de refletir e, ao mesmo tempo, criar uma comunidade, né? Então, ser reflexo e, ao mesmo tempo, promotor de pensamento, de escrita e de leitura. A nossa vontade é que a experiência completa, né, com o jornal, com cada número do jornal, né, incluindo essa conversa entre autores e leitores, que são, a propósito, posições essas circunstanciais, cambiantes em cada um dos números, né, que essa experiência completa, então, possa contribuir, né, para questionamento, debate, contraponto, diálogo, né, como disse a Ana, para fazer jus aí à complexidade do objeto analítico, né, com o qual a gente trabalha, e que é tão pouco dado às apreensões bem acabadas, sem restos ou ambiguidades. Então, para o primeiro número, a gente escolheu um dos temas mais candentes e controversos da psicanálise desde a sua origem, né, que é motivo de resistências, de divergências, de apagamentos, e que para o Freud é um tema fundamental para a formação de um analista, que é o sexual, né. Então, a gente lançou na forma de uma pergunta provocativa, né, o que fazemos com o sexual, que implica a nós como psicanalistas e como instituição. O que fazemos com o sexual na nossa escuta, né, na teoria, como trabalhamos o sexual nas suas múltiplas dimensões, né? É esse o tema de toda análise, um tema de toda análise, ou é de algumas, é uma especialidade, né? De que maneira nós temos participado de um debate que está colocado aqui nas últimas décadas sobre as dissidências sexuais e de gênero. Então, essa pergunta que a gente lançou aí foi tomada e desdobrada pelos nossos autores, e aqui eu aproveito para agradecer a todos que puderam, né, que toparam escrever e enviar artigos para o jornal, né, e a composição, então, desses trabalhos nos permite acompanhar esse tema nas suas múltiplas dimensões, né, clínica, metapsicológica, cultural, institucional, né, complementares a essas dimensões, né, e na composição desse número, então, eu espero que a gente consiga acompanhar, né, a riqueza desse tema, né, e uma observação, eu fiquei muito feliz de saber que 5 desses trabalhos que compõem o número 101 já estão sendo adotados como bibliografia de seminário do Instituto, né, e para o próximo semestre, né. Isso é para nós uma satisfação, né, muito grande, porque justamente o que a gente mais quer, né, é que o jornal circule, né, que ele saia das prateleiras e que a publicação, né, em si não seja o destino final dos artigos, né. Então é nesse espírito que a gente propõe o encontro de hoje, né, essa conversa entre leitores e autores, né, e aqui todos vocês são muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Berta. Bom, nesse sentido mesmo, acho que a gente pode, então, passar agora a palavra para os nossos leitores, 3 deles, pelo menos, né, que foram escolhidos pela equipe editorial.
Vou inicialmente, então, passar a palavra para a Alessandra Nicoletti. Alessandra, você gostaria de falar agora? Oi, gente, bom dia. Bom, eu inicio essa minha contribuição agradecendo pelo convite de participar dessa conversa entre leitores e autores. Meus comentários estão limitados à impressão geral, causadas pelo conjunto da edição. Tentei encadear palavras que sobressaíram e marcaram a minha leitura ao ler as páginas da publicação. Ao abrir a 100ª edição do Jornal de Psicanálise, pensei, um editorial pode ter uma função semelhante a uma epígrafe. Tanto um quanto o outro revelam algo sobre aquilo que está para ser lido. E o que li, do começo ao fim, foram diversas pessoas se perguntando sobre como podemos amar de formas diversas. Constatei não ter sido acaso o novo grupo editorial do jornal destacar, em seus primeiros parágrafos, as marcas conquistadas pelos seus predecessores. Nem o uso do tom vermelho na capa e a releitura de uma arte utilizada em outras edições. Leio como uma ode ao amor destinada à psicanálise e às suas diferentes contribuições ao longo do tempo. Propuseram a ideia de falar da minha experiência como leitura dessa edição. E o que aconteceu comigo, enquanto li as páginas, foi o seguinte: um autor evocando outros autores, uma frase remetendo a outras frases. Talvez seja efeito do 4º parágrafo do editorial, que eu aproveito para sublinhar. O jornal mantém uma atenção produtiva em sua posição de dobradiça institucional, ao sustentar, ao mesmo tempo, sua vocação como caixa de ressonância da instituição, capaz de determinar os rumos temáticos que serão debatidos e a abertura a um diálogo com a comunidade científica mais ampla, o que previne o empobrecimento próprio à endogamia. Coincidentemente, no mesmo período em que li a edição do Jornal de Psicanálise, uma outra publicação chegou em minhas mãos. O nome dela é Édipo Gay, Heteronormatividade e Psicanálise. No prólogo, o autor argentino Jorge Reiter informa ao leitor que, em 1921, num comitê da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, venceu a postura de negar aos homossexuais a possibilidade da formação psicanalítica, e que essa decisão foi mantida por mais de 5 décadas, mesmo que de forma não escrita, mesmo que de maneira subentendida. Me vi bastante surpresa com esse fato. Lembrei do que Freud escreveu em Introdução ao Narcisismo, mas afinal é preciso começar a amar para não adoecer, e é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. E pensei na resenha do livro A História de uma Regra Não Escrita, publicado no Jornal de Psicanálise, e liguei com a leitura sobre a lesbianidade nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena e com a obra The Price of Salt, renomeada Carol, da Patrícia Highsmith. Que estranho e curioso, em 1952, poder ser publicada uma história cuja importância era o amor que 2 mulheres compartilhavam, e com um final aberto à possibilidade das protagonistas de se reencontrarem amorosamente, ao mesmo tempo que, nessa mesma época, parte das construções teóricas e das instituições psicanalíticas ainda pareciam fechadas em patologizar as formas de ser que não se ajustassem ao modelo heterossexual predominante. Que estranho e curioso estarmos em 2021 e nos encontrarmos num debate sobre a dificuldade de escutar analisando as lésbicas num dispositivo que foi e continua sendo transformador. Percebo que foi bem sucedido o projeto da nova editoria de estimular a curiosidade dos autores e leitores sobre o que fazemos com o sexual, dando espaço para a criação de diálogos e conexões para dentro e para fora do Instituto, para dentro e fora da psicanálise, para dentro e fora do momento presente. Fui reler a carta convite e apareceu uma nova camada para aquilo que eu já tinha lido. O incentivo a expressar em palavras e pensar em comunidade sobre o que vem sendo observado e que talvez precise ser verbalizado 1, 2, muitas vezes. Destaco esse trecho. O lugar do sexual está na ordem do dia e convoca as ciências humanas a pensar suas implicações em termos de violência entre gêneros e de normatização de condutas. Volto à frase de Freud.
Mas, afinal, é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Há diferentes tipos de frustrações e de medos, há diferentes batalhas. O risco de morrer, de ser atacado ou de perder o lugar que ocupam socialmente tomam outra dimensão ainda hoje para determinados segmentos da população. E quando a ameaça não está somente nas histórias infantis ou nos comumente violentos aparelhos do Estado? E quando o que aparece é justamente fogo amigo? Quando persiste nas instituições que têm como função preservar o direito de um indivíduo de pensar e exercer sua existência, existir dentro de um corpo, de associações, de comunidades, de ocupações, de linguagens, de políticas, e também poder existir e se reconhecer dentro de uma dupla analítica. Foi isso que entendi na reiteração de algumas referências nos artigos do jornal, por exemplo, Judith Butler, Paul B. Preciado e Michel Foucault. São autores que interrogam a articulação entre psicanálise e poder e que questionam se determinadas leituras autorizam um abuso de poder a partir da fixação de uma visão sobre a sexualidade, como se o próprio caráter polimorfo constitutivo da sexualidade escapasse. Quantos significados devem existir no fato dos pioneiros da psicanálise esquecerem a própria curiosidade em relação ao sexual, mesmo que a revelia de suas intenções? A ordem, nos diz Freud, é uma espécie de compulsão à repetição, que, uma vez estabelecida, resolve quando, onde e como algo deve ser feito, de modo a evitar oscilações e hesitações em cada caso idêntico. Quem sabe agora possamos ter humor para vivermos a desordem, a saída da norma, que sempre foi amar. É um destino possível para o que fazer com o sexual. Eu agradeço novamente à equipe do jornal pelo convite de ler a edição e compartilhar minha leitura. O meu primeiro semestre da formação em psicanálise no Instituto Durval Marcondes começou em 2020, junto com as mudanças recomendadas para conter a pandemia da Covid-19. Acho que a necessidade social, total, isolamento social, total ou parcial, nos fez rever o uso dos nossos corpos na clínica. São requeridas maneiras diversas de usar os sentidos e de dar sentido às experiências. Apesar do luto originado pela perda de tantas vidas e da contínua exposição às incertezas exacerbadas pela pandemia, percebo que foi possível criar formas de nos encontrarmos em diferentes contextos, na análise pessoal, nas interações com novos e antigos analisandos, colegas, supervisores, professores, pessoas conhecidas online e offline. Permaneceremos existindo à semelhança do novo projeto editorial do jornal. Linhas que se acompanham, se afetam mutuamente, não sendo, portanto, sistemas fechados. E agradeço aos autores por me apresentarem novas leituras para antigas questões. Ricardo, eu faço as perguntas agora? Posso fazer? Alessandra, eu acho que sim, acho que você pode fazer agora. Os autores, né, eles vão responder ao final dos comentários ainda dos leitores, mas acho que você pode fazer agora, aí os autores seguram, né, essas perguntas e respondem posteriormente. Combinado. Então, eu quero fazer uma pergunta para Flávia Ripoli Martins, autora do texto Serás hétero ou não serás. Você menciona a ausência na psicanálise de uma gramática para o desejo dessas mulheres, que para muitos psicanalistas ainda hoje integram a categoria datada de homossexualidade. Eu gostaria de saber se você já encontrou na clínica ou em outras áreas fora da psicanálise algumas especificidades para a linguagem da lesbianidade. E eu também gostaria de fazer uma pergunta para Mariana Ramos de Oliveira, autora do texto Coisa de Menina, e para Letícia Fiorini, autora do texto Corpo em Cena. Vocês usam como referência obras da filósofa Judith Butler. Eu gostaria de saber se as obras que vocês leram dela transformaram as suas atuações na prática clínica. Se o que vocês leram dela produziu uma mudança na escuta clínica.
E se sim, como? É isso. Obrigada, gente. Bem, obrigado, Alessandro. Então, nesse momento, a gente passa então, a palavra para o Lucas Signorini, né, que vai também fazer os seus comentários e as suas perguntas. Bom dia para todas e todos, e para todas e todos que não se incluem no todas e todos. Eu também trouxe um escrito como algumas ideias para me ajudarem. E me ocorreu começar dizendo que, em 1968, o filósofo Roland Barthes publica A Morte ao Autor, um pequeno ensaio onde se diz que um texto alcança um grau de excelência quando, ao escrever, o autor não faz citação direta da realidade, mas o texto será embutido de uma função simbólica relacionada com o real. E é nesse preciso momento em que o autor morre que a escrita nasce. Ou seja, um texto é excelente quando a voz do autor desaparece no texto. Nas palavras do Barthes, sabemos que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é original. O poder do escritor é o de misturar as escritas, de as contrariar umas às outras, de modo a nunca se apoiar numa delas. Uma vez o autor afastado, a pretensão de decifrar um texto torna-se totalmente inútil. Não se deseja, portanto, impor a esse texto um mecanismo de segurança e dotá-lo de um significado último. Não se cabe fechar a escrita. Se um texto é feito de escritas múltiplas, há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, no leitor. O leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita. A unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino. É nesse sentido que eu posso dizer com bastante segurança que esse volume do jornal, que dá início a essa nova equipe editorial, está de acordo com essa ideia. E penso assim que deve ser quando se propõe, já no projeto editorial, de que ele parte do princípio de que os fenômenos com os quais lidamos não podem ser abordados de maneira acabada, inequívoca e sem restos ou ambiguidades. Eu vou além. É um volume que permite uma leitura crítica, cujos preceitos se fundamentam longe de um senso comum, o que poderia acontecer quando temos na capa algo como o que fazer com sexual escrito. Eu pego as palavras dos meus professores Érico Campos e Nelson Coelho para dizer que esse volume possibilita uma leitura que cria sentido. Eu não acho que seja possível terminá-lo de ler sem se afetar pelos desdobramentos do sexual e as múltiplas narrativas ao seu redor. Ao mesmo tempo, é possível levar em consideração a concepção de um fundo do qual emerge a figura da obra. Ou seja, ao ler, a gente faz uma construção e desconstrução de contextos, nos quais se interligam a inserção histórico-cultural do texto com a própria rede de articulação histórico-conceitual. Quer dizer, seria impossível não citar, por exemplo, a vasta produção nas ciências humanas dos saberes queer e da revolução de uma epistemologia trans das autoras citadas nos artigos, acompanhada do protagonismo de pessoas como RuPaul, Pablo Vittar, Gloria Groove, e eu diria que se esses nomes são desconhecidos para alguns de nós, que refletíssemos quem são as e os pacientes que estão deitados em nossos divãs e do que eles falam. Mas também lembrar como faz a Ana Paula Brancaleone, uma das escritoras desse volume no jornal, que o nosso país é o que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo e atualmente faz muitas movimentações para a valorização de um único modelo que exclui as possibilidades de expressão da afetividade. Mas foi aí que eu fiquei pensando em um livro ou outro que eu estava lendo, em que a psicanalista Michele Roma Faria diz que não existe teoria mais suscetível aos desvios imaginários da compreensão dos seus termos que o complexo de Édipo. Pai, mãe, falo, castração. Imediatamente me ocorreu, a partir da leitura do jornal, se a leitura dos textos desse volume não correria também com o que circunda o sexual, já que ele ganha o estatuto conceitual na psicanálise. Entretanto,
Ao fazer isso, ou seja, separar da dimensão imaginária do sexual o sexo, aproximaríamos a uma concepção abstrata energética, própria de uma descaracterização do sexual. A Alenka Zuparik, que é uma autora de interesse do artigo Diverso Transmorfo, do Eduardo Martins, traz um bom exemplo disso ao lembrar o filme do John Huston, O Freud Além da Alma, no presente momento em que o Freud apresenta suas teorias sobre a sexualidade infantil e provoca nos cientistas da sala da conferência um verdadeiro repúdio com a imagem das cuspidas no chão. Por outro lado, em 2009, 2 analistas em Israel publicam um longo estudo a respeito da concepção de sexualidade para psicanalistas contemporâneos, e os resultados surpreendem. Os e as analistas, bem como suas produções, tendem a situar a sexualidade como defesa contra questões mais íntimas da mente, e o sexual é visto como um impedimento para ajudar os pacientes a desenvolverem um suposto funcionamento mental. Eu acho importante ressaltar, como bem apontado por uma amiga minha, que falar de psicanálise é falar de sexual, mas isso não significa que a gente precise falar sempre a mesma coisa. Não quer dizer que a gente não avance na discussão. Como diz Lacan, deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Ou como diz o Rinaldo Voltolini, a relação do psicanalista com a polis não é sempre a mesma. Nesse sentido, as minhas 4 questões se destinam às escritoras e escritores completamente alinhados à subjetividade de nossa época, sejam explorações de cunho epistemológico ou na praxis que emerge da relação com o outro, com muitos outros. Esses artigos pelos quais eu me responsabilizei pela leitura ainda apresentam temáticas, ainda que apresentem temáticas bastante singulares, subjaz a eles uma dimensão, ou pelo menos pelo meu crivo de leitura, que é a dimensão do desejo. Então, para Ana Paula Branca Leone, no Desaquendando o Humor na Pista de Trabalho, então eu li o surgimento do Pajubá, Ana, que é o dialeto bastante presente no universo colorido que eu tenho o prazer de fazer parte e compartilhar com os meus amigos, como uma dimensão desejante. No momento em que você ressalta que o humor decorrente é um meio para evitar o humor é um meio para evitar as idealizações totalitárias e o riso que promove o laço social, assumindo cada uma a sua voz e denunciando hipocrisias de uma sociedade heteronormativa. Minha questão é se ao mesmo tempo que emerge uma travesti, é ao mesmo tempo que emerge o Pajubá. Nesse momento de afastamentos e aproximações que a Ana conta no artigo dela, eu achei bastante oportuno já emendar a minha questão para o Júlio Geller, no que diz respeito à problemática do desejo, no sentido que o Júlio faz de um paciente que agora submetido às imposições da pandemia, faz a sua análise online e leva o analista a hipotetizar que o paciente anseia ser desejado, sentir-se querido e importante para alguém. Se há na transferência um desejo que ele seja o escolhido a vir presencial, Júlio, como pensar a questão do reconhecimento, no caso clínico? Eu digo isso do reconhecimento porque também foi inspirado pelo texto da Lilian Cardoso e da Ana Arcângelo, que trazem a dimensão das questões de gênero na escola. E elas utilizam 3 conceitos para a oferta de uma escola significativa: o acolhimento, o reconhecimento e o pertencimento. Nesse sentido, a ênfase me parece muito acertada do reconhecimento se dá na dimensão do reconhecimento dos pares, nos colegas de classe. Nas outras dimensões de acolhimento e pertencimento, nos são apresentadas as possibilidades de intervenção na escola. Como a dúvida de incentivar, na falta de uma palavra melhor, peço desculpa, o reconhecimento entre os pares. Por último, já que a gente está no terreno das crianças, o Hans é estudado pelo Eduardo Zaidan, e eu tenho que confessar que foi de onde me surgiu a ideia do desejo perpassando o sexual dos artigos. Mas tem algo que o Eduardo destaca de forma clara, que é a defesa do Laplanche de um desejo de castração.
E aí me é muito interessante, fiquei muito curioso para saber dos desdobramentos que o Eduardo percebe na própria teoria laplaciana a partir dessa concepção de desejo. E para todas as autores e autores, me pergunto, como é que manteremos o desejo? Obrigado, Lucas. Bom, nesse momento, então, vou agora passar a palavra para o Péricles. É que você gostaria de falar? Sim, sim. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Ricardo e Berta, muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui hoje, né? E como eu fui membro da equipe editorial da gestão anterior, coordenada pela Ana Clara Gavião e pela Lídia Chacon, estar aqui com vocês hoje é um momento particularmente especial. Eu também organizei minhas ideias por escrito para ajudar na gestão do tempo. Eu vou apresentando para vocês o que eu pensei a partir da leitura desse número do jornal, a partir do convite feito pela Berta e pelo Ricardo, e também reverberações de outros momentos em outros diálogos, né, com textos que estão aqui nesse número e que tinham sido apresentados em outras ocasiões também. O título escolhido pela nova gestão do Jornal de Psicanálise para inaugurar seus trabalhos é apresentado aos analistas não como uma diretriz, mas como uma indagação que nos conecta com as inquietações primordiais de Freud. O que fazemos com o sexual? Essa questão nos convida a lembrar que, como analistas, somos constantemente convocados a encontrar formas de expressar a pluralidade de vivências a que somos desafiados pelo trabalho com a psicanálise na clínica e na cultura. A indagação e a pesquisa constituem uma necessidade vital e vitalizadora para o exercício da nossa função, particularmente num mundo que carece de sensibilidade e alimento para não sucumbir à desesperança da rigidez e à intolerância às diferenças. Nosso trabalho tem uma indiscutível reverberação política que solicita incessantemente a nossa presença com seriedade e capacidade de nos mantermos interessados e atentos ao fenômeno humano em suas qualidades mutantes e possibilidades infinitas. E há também desencontros, por vezes bem-sucedidos, por vezes desastrosos. O termo inventariar para reinventar me veio à mente enquanto lia o editorial escrito pela Berta para este número do jornal. Noto uma espécie de circularidade no contexto científico, no trabalho coletivo de escrita psicanalítica e de organização de uma publicação que traz em sua marca o empenho de pessoas dedicadas a perseverar com o pensamento psicanalítico e expandir suas fronteiras. Essa circularidade é paradoxalmente aberta e não encerrada sobre si própria. Desdobra-se em novas conexões e diálogos como forma de arejar o pensamento psicanalítico, alimentar o nascedouro de ideias da instituição e ampliar o alcance do trabalho analítico ao abraçar fenômenos que, para serem pensados, precisam antes ser reconhecidos por diferentes perspectivas como expressões singulares do humano. No novo projeto editorial, encontramos traços cuidadosamente inventariados a partir de um acervo que remonta a 55 anos de história e se materializa sanguineamente nesta edição como uma bela homenagem, uma criação estética na qual podemos reconhecer tanto o elemento da tradição
imprescindível para assegurar a identidade do nosso coletivo, como também a inovação, o tempero da pegada criativa indispensável para que os colaboradores do acervo futuro prossigam se reinventando para sustentar o encantamento diante do inusitado, a chama epistemofílica, conforme menciona Eduardo Martins, que está na base do trabalho psicanalítico e sua publicação. Tradição e inovação, quando o convívio é possível e não estereotipado, favorecem o fortalecimento da ciência, conservando sua verve artística, sem a qual torna-se doutrina. Penso que a proposta da nova gestão articula muito bem essas forças. Um ponto em especial chamou minha atenção na leitura do editorial, e eu transcrevo. Qualquer formulação é sempre parcial e sempre, e pode ser tornada mais complexa por outra perspectiva que a complemente ou a contraponha. No debate com o texto escrito de um colega, e, aliás, reconhecer o colega como autor digno de debate não é uma tradição brasileira, buscamos superar as polaridades estáticas, sempre simplificadoras, sensibilizando o leitor para a dimensão nada simples, heterogênea da matéria psíquica. Aqui eu penso que há uma proposta ética importantíssima para o momento atual em que celebramos o 100º número do Jornal de Psicanálise. De um lado, é inquestionável que a possibilidade de diálogo, e de um diálogo que não seja semblante, mas que possibilite e seja receptivo a uma interpenetração criativa entre formas distintas de pensar, torna-se uma questão de sobrevivência científica e epistemológica, dado que presenciamos, no momento atual, uma guerra violenta contra tudo aquilo que possibilite vínculo com o verdadeiro e o genuíno, com a realidade que nunca pode ser apreendida em definitivo, mas que pode ser facilmente distorcida e mesmo recusada por meio da mentira. E esta não tem escrúpulos, nem cerimônia, alastra-se como incêndio que ameaça destituir o acervo de conhecimento construído apenas com muito esforço e muito respeito à cultura e às formas exitosas de comunicação da realidade. Exemplos recentes, o incêndio dos arquivos da Cinemateca Brasileira em julho passado, o incêndio do Museu Nacional do Brasil em 2018, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa em 2015. Temos nos trabalhos aqui apresentados as contribuições de autores vinculados institucionalmente não apenas à Sociedade Brasileira de Psicanálise e seu instituto, mas também à USP, PUC, Unicamp, SEDES, APA, instituições que encontram no Jornal de Psicanálise um espaço para a publicação do pensamento analítico e de experiências do campo. Esse conjunto de pessoas representa uma potência respeitável, que é a potência da escrita como registro, testemunho e articulação com a diversidade do pensamento e a preservação do método. Inovação e tradição suportando uma a outra como forma de celebração do diálogo e estímulo para a criação do acervo. Muitas ideias publicadas neste número trazem consigo a marca da tradição freudiana. E o tema, o que fazemos com o sexual, não poderia ser mais apropriado para chancelar o número 100. E noto também que o pensamento desafiador de Paul B. Preciado está contemplado em pelo menos 53% dos trabalhos temáticos, eu fiz a conta. O que me faz, então, pensar no estímulo
que originalmente eu gostaria de direcionar aos colegas Sandra Chafa, Eduardo Martins e Jurenice Álvares, mas eu vejo que a Sandra e a Jurenice não estão aqui. Então, eu direciono ao Eduardo e vou convidar o Rodrigo Lage a entrar na conversa. Vou seguir pelo meu texto, né? Eu estou me referindo aos artigos da Sandra, Modificação do Corpo e Binariedade, o artigo do Eduardo, Diverso Transmorfo, o sexo que não é, e puxando aqui o Rodrigo, o trabalho Preciado, Laplanche e Freud. Nesses, Preciado aparece como uma companhia para pensar conexões entre o sexual, a palavra e as artes do corpo. Em vez de uma pergunta direcionada a cada um, eu vou lhes apresentar pensamentos elencados a partir dos seus textos. Primeiro, uma cena performática no trabalho da Sandra. Preciado retira da bolsa um sachê de testosterona e aplica em sua pele, uma intervenção tecnológica sobre o corpo pela qual a molécula química testo dá acesso à potência fálica. O segundo pensamento é um verbete retirado da Wikipédia de Graphic Novels. Tecnomorfismo, o poder de transformar-se ou ter um corpo composto por nanomáquinas que alteram de forma. Tais nanomáquinas geralmente são de tamanho próximo ao nível celular, ou ainda menores. Isso garante ao usuário a capacidade de manipular seu próprio corpo, alterando sua fisiologia em nível microscópico. Esse termo, tecnomorfismo, surge em 1948 na Psychological Review, em um artigo de Robert Waters. Terceiro pensamento, uma citação do texto do Edu. O poder da palavra está no verbo em metamorfose, transformado pelos mais criativos recursos linguísticos e por um corpo metaverbal, que ao falar, dança. E, por fim, uma conjectura que eu faço a esse grupo de autores. Aqui, os fenômenos trans não se reduzem a passar de um gênero a outro no sentido de uma correção do corpo para corresponder ao espírito, mas os hormônios sendo colocados performaticamente em um lugar não binário, como uma intervenção tecnológica sobre o corpo, um tecnomorfismo que possibilita na matéria a experiência de fluidez do espírito que busca formas de expressão e comunicação, tornar pública a vivência íntima em sua singularidade. Passo as palavras aos autores e muito obrigado. Obrigado, Péricles. Bom, então, nesse momento, a gente então passa, né, a palavra, como o Peco falou, para os autores dos artigos temáticos, né? Foram feitas questões, né, para eles. Caso algum autor queira que a questão seja novamente colocada, acho que a gente pode fazer isso eventualmente, né? Nesse momento, então, a gente poderia passar a palavra para os autores que a Alessandra comentou especialmente, fez as questões, que é a Mariana Rami Oliveira, a Flávia Martins e a Letícia Fiorini, né? Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para Mariana Oliveira. Mariana, você está por aí? Gostaria de falar? Ricardo, eu fiquei pensando que talvez dê para deixar aberto e os autores vão entrando à medida em que estão se sentindo convocados. Acho até que a inclusão aí do Rodrigo no comentário do Peco, por sinal, gente, que comentários maravilhosos, vocês são incríveis.
3 comentários absolutamente diferentes e potentes, né? Eu fiquei pensando que a inclusão do Péricles, do Rodrigo na fala do Péricles, pode incluir também a Mara Café, que eu vi que está aqui, e que está também discutindo ali as mesmas coisas e inaugurou aí a sessão de diálogos com a gente. O que vocês acham? Então, né, acho que podemos fazer assim, então, né? A gente, então, abre para os autores. Eu só pediria que os autores que quisessem falar, né, pudessem seguir alguma sequência, eventualmente colocar no chat, né, que estão querendo falar, para poder ir chamando também. Mas agora está aberto. Quem quiser, então, falar, tem a palavra. Ana Brancaleone, você gostaria de falar? Bom dia a todos, todas, né? E como bem disse o Lucas, a todos e todas que não se sentem incluídos nessa forma gramatical. Agradeço imensamente essa oportunidade, né, de compor esse número tão bacana, tão importante, né? Eu sou externa, sou da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, da Unesp, e esse artigo ele se origina de um trabalho de campo, em que eu achava que ia desenvolver um trabalho de promoção de saúde, né, com travestis de baixa renda, e que quando cheguei a campo, foi brilhantemente interpretada por elas, né, posta do avesso e convocada a olhar para as minhas práticas, para os meus sentidos, e a entender o que se processava naquele espaço, em que se localizam os sujeitos abjetos, né? Então, os que foram absolutamente excluídos e que são postos no lugar do que pode, né, do que é excremento, do que pode ser violentado. E, como digo lá no início do artigo, né, a primeira cena que me convoca é uma cena em que elas simulam uma conversa com um profissional da área psi, né, ensinando umas às outras como elas devem se comportar. E aí elas riem, né, dizendo, mas é assim mesmo? Elas dizem, não, mas essa paspalhada acha que é assim, e a gente confirma, né, e eles acham que está certo, e a coisa segue. E diante disso, enfim, eu pensei, não dá para continuar dessa maneira, eu preciso conhecer que espaço é esse. E ao conhecer que espaço é esse, a gente mergulha num ethos, né? Eu fiz essa introdução para chegar ao caminho do que o Lucas me convoca, né? E esse ethos, ele tem uma linguagem própria, que tem um processo de construção que é histórico e que é uma cabula, né? E que, portanto, institui uma forma de existência. Ele tem regras próprias, ele tem uma corporeidade própria, e que os meus olhos não conheciam, que os meus sentidos enquadravam de uma forma a não dar conta de conhecer aquela complexidade toda, né? E a contrapelos, né, elas vão denunciando, né, que aquilo que a gente toma como originário, né, tem muito mais de ficção do que de originário e de verdadeiro. Então, quando você me pergunta, né, a travesti, né, sem o pajubá, nessa condição de potência, não, né? Hoje a gente sabe que, enfim, tem algumas configurações de afastamento travestis que já não estão, né, mais ligadas ao terreiro, tem um processo de entrada de outras, né, formações religiosas e outras configurações, que inclusive o pajubá não vem sendo usado por todos os grupos, né? Mas a condição de potência, a condição de questionamento, a condição de denúncia da hipocrisia, né, e desse sujeito que, apesar, né, de compor esse grupo, né, que tem como média de vida 35 anos no Brasil, né, em geral, uma travesti, quando vive bastante e chega viva aos 35 anos, ela chegou à terceira idade, diferente da nossa relação. O pajubá, ele está intimamente ligado a essa condição desse sujeito, do desejo, desse sujeito que se afirma potente, né? E que vai mostrando as aproximações possíveis, né? Então, quais são
os nossos diálogos possíveis, mas também os afastamentos necessários, né? E compondo esse ethos. Então, eu entendo que não, Lucas, isso, que constitui, que compõe, né? Que compõe um ethos que é próprio. Agradeço mais uma vez, parabéns aos editores, e bom ouvir, né, todos e todas nessa fala, nesse manhã de hoje. Obrigado, Ana Paula. Bom, o microfone está aberto para os autores. Ricardo, vou falar então. Posso começar aqui? Sim, pode ir lá, Rodrigo. Não, eu quero agradecer principalmente a Berta, a equipe do jornal, por essa possibilidade de inaugurar essa sessão de diálogos. Eu acho que é um tema, como o Péricles retomou aí, né? Pouco Preciado, 53% dos artigos está citado, né, do número do jornal. Acho que não poderia ser diferente. É um autor, um filósofo que, de alguma maneira, interpela toda a epistemologia da sexualidade, da diferença sexual, e que traz um volume de ideias, uma fertilidade muito grande, que faz a gente poder pensar não só as nossas teorias e a nossa construção metapsicológica, mas que também nos permite pensar a nossa clínica, né? O subtítulo do meu artigo era Desobstruindo a Escuta Psicanalítica do Sexual. E eu queria aproveitar para ressaltar o quão produtivo foi para mim a possibilidade de ler o comentário dos dois psicanalistas que leram meu trabalho com cuidado e uma sofisticação enorme, a Mara Café e o Júlio Frostengarten, trazendo contribuições que acho que não vai dar tempo de entrar aqui agora, acho que não seria o caso de entrar nesse debate mais profundamente, mas que eu convido todo mundo a ler esses comentários. Eles me motivaram a pensar outras coisas que eu estou até pensando em produzir um diálogo com os dois para que a gente não perca. A Mara traz um debate muito interessante em inúmeros pontos, mas o que me chama muita atenção é que ela vai direto à questão que eu propunha, que era de pensar nessa desobstrução da escuta psicanalítica do sexual, pensar como não jogar fora a criança com a água do balde, ou seja, como, ao tentar tirar as injunções normativas e os preconceitos ou os usos que se possam fazer das teorias, levando ao que a Alessandra apontou brilhantemente, né, aos preconceitos de escuta, às exclusões, o que das nossas teorias psicanalíticas que a gente precisa sustentar, né, e que a gente pode sustentar. A discussão da ideia de castração, do que estaria em jogo nesse conceito, enfim, poder articular o Pouco Preciado não apenas levando em conta o brilhantismo da produção filosófica dele, mas também podendo fazer uma reflexão psicanalítica, né, que é uma coisa que o Christophe Dejour também faz a respeito do texto do Laplanche, né, que eu cito no trabalho. Mas, enfim, eu queria aproveitar para agradecer, para convidar a todos que possam ler esses comentários e que a gente possa seguir aí produzindo, né, nesse campo. Obrigado. Nós temos agora já uma lista aqui, então eu vou seguir a partir dos pedidos de fala, né? A Cecília havia pedido inicialmente a fala, então eu vou passar para ela agora. Bom dia, gente, para não ficar no todos, todas, todes e etc. É um super prazer, uma alegria para mim estar aqui com essa equipe maravilhosa, um time realmente ouro. E eu gostaria de destacar o que realça como pensamento da equipe. A equipe, ao lançar esse tema, do modo como arquiteta os artigos e provavelmente os convites, sai daquilo que o Lucas falou de lugar comum. Realmente, né, é uma coisa extraordinária como a gente vê o movimento que pode sair desde as sacrossantas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena e parar no Iorubá.
É realmente uma coisa fantástica, passando por sala de aula, pela clínica, de vários modos. Então, tem realmente um pensamento de equipe e um conhecimento das possibilidades, né, de levar essa discussão, que eu acho que é o que a Berta mencionou, né? A pretensão do grupo é pensar, né? Tem um trabalho de pensamento muito sofisticado. E eu gostaria de destacar uma coisa que o Péricles falou, que é a falta de tradição de debate que a gente tem entre nós, né? Nós temos uma prática que é muito gostosa, mas que é mais por laudatório. Então, eu gostei muito como desemboca no tema da formação, a questão que se coloca no diálogo entre o Rodrigo e a Mara Café, que eu acho que o diálogo deles expressa os paradoxos que a gente tem na formação, porque, em primeiro lugar, Mara, eu fiquei triste de me pensar revisionista, porque eu tenho feito muito essa leitura, baseada no trabalho da Mônica Amaral, de resgatar esse núcleo do perverso polimorfo nos 3 ensaios, e fiquei triste, né? Não me imaginava revisionista, e também me pergunto se é exatamente isso, mas ela indica uma coisa que eu acho que é um paradoxo da nossa formação, né? Que, muito embora a gente esteja mexendo com esses autores contemporâneos, e como mostra o jornal de um jeito não consensual, mexendo com clichês do binário, até da diversidade. A diversidade pensada pelo grupo não é qualquer diversidade. Mas, Mara, isso ainda está crescendo na formação, é um broto que a gente está cultivando e está crescendo. Então, o paradoxo do trabalho do Rodrigo fala disso, que tem a ver com o corpus do social, e que eu acho que o trabalho da Ana Paula traz uma pista quando ela menciona que no Iorubá a gente não tem pronomes de gênero, porque o que organiza o corpo do social é a idade relativa, né? A gente ainda não está vivendo nesse tempo, então eu acho que a atenção do trabalho do Rodrigo fala disso. Enfim, gente, acho que eu gostaria de comentar vários trabalhos, mas não tem contexto aqui, eu vou escrever individualmente para os autores. Os achados são incríveis, acho que ninguém mencionou o achado do texto do Durval Marcondes, que fala com a maior sem cerimônia do hermafroditismo psíquico, achei um super achado, então de parabéns também. O inédito do Fábio, que eu já mencionei, e a Jurenice, alguém disse que não está aí, mas eu acho que o poema que ela achou, o final do poema do Drummond, está bem no final do artigo, poderia sintetizar a tragédia ou a dramática do assunto, que é: meu corpo, segue os versos, me sabe mais que me sei. Eu achei isso extraordinário. Então, parabéns, gente, estou muito feliz, conheço a maioria de vocês, trabalhamos juntos, um super beijo, uma trajetória que já se anuncia brilhante. Obrigado, Cecília. A gente vai continuar, então, aqui com a lista. Temos muitas pessoas para falar, né? Eu vou agora passar a palavra para o Eduardo. Edu, você gostaria de falar? Obrigado, Ricardo. Espero ser brevíssimo. Eu quero realmente mais agradecer e parabenizar a Berta, a equipe, todos os autores e principalmente aos comentadores de hoje, porque de fato foram comentários brilhantes. Eu acho que a missão foi atingida com sucesso, Berta, de fazer com que a publicação não seja o final, né? Não seja a meta final. Então, porque, de fato, a gente percebe como essa edição é potente, né?
nessa potência da palavra que o Péricles destacou do meu texto. Então, acho que quando a Alessandra traz um comentário político, né, o Lucas sublinha a dimensão do desejo, né, e o Péricles traz o tecnomorfismo como performance do ser, né, em contraponto a uma espécie de essência do ser, né? Eu acho que a questão do jornal, o que fazemos com o sexual, está, de fato, muito abarcada assim, e movimentada por esses comentários de vocês, que eu achei, de fato, brilhantes. Bom, Peco, eu quero te agradecer pela leitura que você fez. Você não fez exatamente uma pergunta, mas acho que você tocou num ponto realmente nuclear, assim, do texto, né? Quando você traz a ideia do tecnomorfismo como performance, né? Assim, que a gente pode ampliar isso, estender isso para o pensamento da existência como performance, né, em contraponto a uma essência. E o que eu discuto no texto é que se houvesse essência, se houvesse uma essência, essa essência seria do não ser, né? Então aí a gente tá no âmbito a performance estaria no âmbito das escrituras do impossível, né? Como escrever o impossível. E esse foi o grande desafio aí na escrita desse texto, né? Como não trair o sexual, né? Então, pensando o sexual aí de uma forma dessubstancializada, então o sexual mais como um qualitativo, então, como não trair essa qualidade do sexual ao se falar do sexual, né? Então, aí eu fui buscar uma espécie de escrita que flerta com a escrita performativa, né? Justamente tentando, de alguma forma, fazer jus a essa noção que é o sexual, né? Então, como inspiração, eu sempre estou muito próximo à dramaturgia, né? Na dramaturgia, nós tivemos uma época de um estilo dramatúrgico que se chamava de dramaturgia do existencialismo, né? Camus, por exemplo, né? Que era uma dramaturgia que buscava falar do impossível e do absurdo da existência, mas falava disso de uma forma muito organizada, né? E belíssima e sublime, né? Em contraponto a isso, depois houve um movimento do teatro do absurdo, né? Que aí o teatro do absurdo buscou levar para a escrita, e aí é uma escrita performativa, né? Levar para a escrita, para a forma da escrita, esse absurdo da existência, né? Então, eu penso que a ideia foi falar do sexual mais ou menos por flertando um pouco com isso, né? E aí eu acho que é inevitável a gente falar do todas e todos e todes e performativamente. Então eu quero só terminar roubando um pouco do Gilson Iannini, o modo dele saudar os colegas ultimamente, que tem sido desejar, então, um bom dia a todas, todos, todes, e não todos. E não todas, e não todes. Obrigado, Edu. Bom, Bernardo, você tinha se inscrito, você gostaria de falar agora? Sim, você é muito breve, né? Obrigado, Ricardo. Bom, primeiro, me junto a todos os que fizeram comentários sobre a equipe, sobre a natureza do jornal, a produção, a história do jornal. Também tive a possibilidade de participar, junto com a Cecília, que está aqui, a Leda, durante a gestão no jornal da Sandra Schaffa. Foi minha primeira atividade propriamente institucional,
para além dos seminários, né, na minha formação, e foi muito enriquecedora. Então, primeiro, dar os parabéns. Segundo, sobre o tema escolhido, eu me lembro que quando comecei o Instituto, a gente tinha um grupo de estudos em paralelo à formação, e naquela época o André Green tinha publicado um texto que muitos de vocês devem conhecer, que ele dizia: será que a sexualidade tem alguma coisa a ver com a psicanálise? Né? Faz mais de 20 anos atrás esse texto, né? Então, me parece que vocês repetiram o gesto, né, do André Green, de alguma forma, ao lançar esse tema, que talvez seja um gesto que deve ser, né, sistematicamente repetido, como outros temas, mas principalmente este, porque o André Green pega esse tema com essa pergunta provocadora, e eu acho que tem muito a ver com um ponto que o Lucas fez referência quando ele referiu a dois pesquisadores israelenses, né, que falam como, em um determinada vertente da psicanálise, né, a sexualidade é vista como algo defensivo, né, em relação à dimensão do pensamento, à dimensão da simbolização. Evidentemente que a sexualidade pode ser defensiva em algum momento, né? Mas isso não quer dizer que a sexualidade ou o sexual é defensivo, né? O sexual é constitutivo, né, da subjetividade humana, né? Então, me parece que retomar esse tema nas diferentes dimensões, como foi trazido no jornal, nos abre para pensar muitas coisas. Eu acho que nos abre para pensar não só o tema mais emergente do momento, que é a questão do gênero e a diversidade, mas o lugar do sexual no psiquismo e no funcionamento psíquico, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental que, de algum modo, a Cecília tocou, né? E me parece que é um ponto muito relevante, e o lugar que ocupa nas nossas análises, o lugar que ocupa na formação. Então, vocês abriram, né, a pauta. Eu não pude ler todos os textos, mas queria fazer uma referência, já que o Eduardo falou um pouco do performativo, né? E que foi o impacto que eu tive quando eu li teu texto, Eduardo, né? Dessa dimensão estética presente na tua escrita, que me parece, por um lado, muito interessante, no sentido de que sustenta esse enigmático do sexual, né? Mas, ao mesmo tempo, é um convite, né? Eu acho que não é um texto definitivo, senão, embora às vezes você usa algumas frases muito potentes, né? Mas eu diria que é um convite a um seminário, né? É um convite a estudar e a destrinchar, né? O performativo tem essa dimensão estética, tem às vezes essa potência dessa fusão, eu mundo, eu outro, né? E às vezes é preciso depois fazer um segundo timing, né? Um segundo movimento, né? De ir abrindo, né? Essa coisa potente e condensada que foi apresentada. Então, me parece que eu pego esse texto como muito emblemático desse número do jornal, né? Que me parece que é algo que abre, e é nesse sentido também parabenizo, Berta, essa nova sessão que vocês fizeram dos debates, né? Eu acho que ela é fundamental, essa possibilidade de diálogo e de discussão, né? Só brevemente uma referência, né? No congresso da IPA agora, quando eu tentei apresentar alguma coisa do sexual em relação ao infantil, um dos comentadores trazia, bom, mas reiteradamente apareceu essa questão do vínculo, como se pudesse haver um vínculo ou uma questão de ordem primário, onde o sexual seria secundário e posterior, né? Então, me parece que esse debate é extremamente atual e é fundamental retomar essa primacia do sexual, que não invalida as outras dimensões, mas que é central, né, do pensamento psicanalítico. Então, super obrigado a vocês pelo número, desejo a vocês que continuem
criativos, né? Com coragem e nos estimulando a pensar sempre. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Daniel, não. Bernardo, você está com... Daniel é meu filho. É seu filho. Obrigado, Bernardo. Bom, vou passar a palavra agora, então, para Ana, Arcângelo e para a Lilian, né? Se vocês quiserem falar agora, tá bem. Obrigada, Ricardo. Eu vou começar falando, então, depois a Ana continua. Bom dia a todos, todas, todes. Eu gostaria primeiro de parabenizar a editora do jornal e o acolhimento, né, a interação aí que vocês tiveram com os autores durante todo o processo foi muito enriquecedor, tanto nós comentamos, né, eu comentei fiz esse comentário com a Ana, falei, nossa, que legal, né, foi muito, muito legal o diálogo aí, estabelecido durante todo o processo. Gostaria de agradecer aí as falas dos leitores e vou responder então a questão que o Lucas colocou. O texto que a gente apresentou, ele é do meu trabalho de pesquisa do mestrado, então eu também sou membro externa, a Ana não é, né? A Ana é da SPPSP, e aí o Lucas, então, no meu trabalho, eu fiz na Faculdade de Educação, então, essa conversa com a educação e a psicanálise e gênero. E durante a pesquisa, ficou muito claro essa questão que o Lucas colocou do reconhecimento, né? Muito, muito nítida, assim, o quanto é importante para as crianças dentro do ambiente escolar, que é um ambiente social de formação, em que elas estão procurando ali o lugar delas, né? E o quanto que elas procuravam pelo olhar de reconhecedor dos seus questionamentos, tanto pelos professores quanto pelos alunos. E aí o Lucas me coloca a questão, né? Como incentivar esse reconhecimento dos pares? O que nós conseguimos identificar, assim, o que eu tenho para dar assim, de resposta hoje do trabalho que nós fizemos e do que nós conseguimos identificar é que é importantíssimo, primeiro, uma formação, né? Então, na formação dos professores, ter esse trabalho sobre reconhecer o outro como um ser que é plural, que é como um sujeito, reconhecer, olhar para o outro e reconhecê-lo, né? Pelo que ele tem a oferecer. E durante o projeto nós conseguimos trabalhar incentivar esse reconhecimento através da literatura infantil e do brincar, né? E aí o projeto ele era sustentado aí nos nossos estudos da psicanálise, então a gente ofertava um espaço para que os alunos pudessem vir a ser e trazer ali os seus questionamentos sem colocar num lugar de moral, num lugar moralizante que a gente vai trazer uma coisa pronta. Então, acho que o que eu tenho para te dar de resposta é isso. Vou passar agora para a Ana. Muito obrigada novamente. Boa tarde. Eu orientei o trabalho da Lília e nós escrevemos juntas esse artigo como, digamos, uma derivação, né, da dissertação dela de mestrado. Mas antes eu queria também parabenizar a equipe editorial, aos organizadores desse evento e a todos que já comentaram, e né, não só os leitores, mas aqueles que depois comentaram as questões e as observações dos comentadores. E outra coisa que eu queria falar também, reforçando o que a Lilian já apresentou, da delicadeza com que os trabalhos submetidos foram tratados. Não é tão usual assim, numa publicação científica,
os trabalhos submetidos serem tratados com tanta delicadeza. E me parece que tem havido, né, uma certa confusão entre rigor e indelicadeza, né? E a revista mostrou como se pode ser muito rigoroso, né, no retorno ao autor que submete a um trabalho, e ainda assim profundamente delicado e respeitoso com aquilo que, né, foi oferecido para publicação. Então eu agradeço também essa delicadeza do grupo de editores e dos pareceristas, né, porque realmente se estabeleceu uma relação de dialogia muito interessante e enriquecedora, né? Então, essa é só uma breve observação inicial, mas voltando um pouco, então, para as provocações do Lucas, a gente fala de uma escola significativa, né? De uma proposta de uma escola significativa, que é uma proposta de um vir a ser, né? De uma escola que não se apresenta em geral, né? Mas que nós perseguimos. E, no geral, o que nós encontramos na escola é justamente uma instituição que tem uma certa cumplicidade com a normatividade que nós estamos problematizando, né? Então, menos importante, eu diria, a questão da heteronormatividade no conjunto da escola é a tendência à normatividade em qualquer escala, em qualquer nível, né? E aí, né, só pegando a nossa pergunta aqui, né, o que fazer com o sexual, me parece que, no geral, claro que, né, é via de regra, mas não é em termos absolutos, a escola tende a converter uma pergunta como essa, uma provocação como essa, ou uma convocação como essa, numa pergunta defensiva que obstrui a pergunta, na verdade. Então, normalmente a escola tende a transformar uma pergunta como essa numa outra, por exemplo, de o que é certo fazer com o sexual, né? E aí, quando coloca o que é o certo, vai procurar um especialista que saiba dar uma resposta que obstrui a pergunta. Então, em geral, é mais ou menos essa dinâmica que nós encontramos na escola. E aí, o trabalho que foi feito, justamente procurando subverter isso. Então, ofertando um brincar livre, né, na sala de aula, ofertando a literatura e aproveitando daquilo que surgia como convocação para o adulto, para abordar no interior do brincar, né? Então, no interior da própria simbolização, no interior da própria literatura, que surgiu uma possibilidade de abordagem da questão e não de resposta, né? E aí eu acho que a gente entra um pouco na pergunta, né, mais específica do Lucas sobre como manter o desejo, porque me parece que, dessa perspectiva, manter o desejo estaria relacionado no campo ali, né, educativo, por exemplo, a desobstruir a escuta, que alguém usou esse termo aqui, né? Desobstruir a escuta. Então, estar mais sensível, de fato, àquilo que se apresenta, e não a um planejamento prévio sobre aquele problema que se imagina que vai enfrentar e que a gente precisa evitar, né? Então, a sexualidade, por exemplo, vista como um problema a ser evitado, e não uma experiência, né, a ser ali acolhida. Então, nesse sentido, eu diria que seria uma abordagem mais ética e menos moralizadora e normativa, né? Embora, claro, a gente saiba que a instituição escolar tem também essa vertente mais normativa e tal, mas que não seja a ênfase, a predominância, né? Eu acho que tem um outro aspecto que me faz lembrar aqui, né? O texto da Schafa, da Sandra, né? Sandra Schafa, que tem uma frase que ela traz na página, acho que 25, isso,
da Lili, né? Ela diz: embora tivesse dificuldade em suportar a ideia de ter assassinado Andreas Einer, o homem que já foi, a Lili expressa felicidade com a nova identidade. Eu acho que, de fato, a gente não pode esquecer que, independentemente do destino das nossas perguntas sobre o sexual, haverá sempre uma parte nossa, né, sacrificada em algum sentido, né? E aí isso também precisa ser sustentado na escola, que é da nossa condição, né? Ter que abdicar de alguma coisa. E aí não precisa ser o hétero, não precisa ser o homo, não precisa ser o trans, não precisa ser... Né? Sustentar que nós temos que lidar com dificuldades aí de aqui metaforicamente ou performaticamente, um assassinato de alguma coisa, né, em nós. Mas, enfim, eu acho que é isso que abre a possibilidade para uma escola que mantém o desejo. Obrigada. Obrigado, Lilian. Obrigado, Ana. Você falou, né, Ana, sobre essa questão da diferença entre rigor e indelicadeza, né? É um tema que toca muito assim a equipe toda editorial, do cuidado que a gente tem tido mesmo com os artigos que têm chegado até a gente, né? Então, muito contente assim dessa sua fala, queria acho que expressar, acho que todos da equipe também sentiram isso, né? Essa importância do que você falou. Bom, eu vou passar então agora a palavra ao Júlio Keller. Só queria dizer o seguinte: nós temos um limite de tempo que é 13h, né? E temos ainda o Júlio, o Eduardo Zaidan, a Mara Café e a Mônica, né? Vamos tentar então ver se a gente consegue escutar todos os colegas com o tempo que nos resta, tá bem? Então, Júlio, se você quiser falar agora. Vou falar agora e acho que vou ter que então deixar de lado algo que eu tinha pensado em falar, mas vou me restringir à questão levantada pelo Lucas sobre o desejo, e então vou me focalizar na história desse paciente antigo, em que a marca da frase do Lacan fica muito forte para mim: le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. A dificuldade do paciente de aceitar o esquema online tem a ver com essa necessidade do outro, que no caso sou eu, próximo e mais capaz de ser checado por ele, checar o meu interesse, a minha atenção, a minha contínua disponibilidade para com ele. Que era como se o online permitisse que eu me evadisse de certa forma. As fantasias dele seriam desta ordem. E eu rabisquei algumas coisas para lembrar dele. Paciente difícil, exigente e pouco grato, mas de um sofrimento, de uma história pungente e tocante. Ele é um cara já de meia idade para mais e que nunca aceitou, até mais recentemente, mas durante os seus 30, 40 anos, é como se não aceitasse a sua orientação sexual, homossexual. A marca do desejo estava desde o começo com a mamãe. Ele, uma vez, me transmitiu uma pergunta, uma teoria infantil dele, que eu digo é muito cândida. Ele dizia ter pensado por algum tempo que os pais só tinham transado uma vez para ele nascer, e depois uma segunda vez para ele não ficar sozinho, não ser filho único. Isto tinha a ver com o apego à mãe, a figura que ele adorava, enquanto depreciava o pai. Futuramente,
ele se lamentava de não poder ter a família do tipo papai sabe tudo. Isso só os contemporâneos meus é que sabem o que era a família papai sabe tudo. Um seriado americano, tudo certinho, mamãe, papai, filhos, sempre alegres, tomando leite no jantar, era uma coisa bem familiar, e que ele imaginava que ele nunca poderia alcançar na vida. Nos momentos mais tocantes da sua solidão, o que ele me dizia, por exemplo, se eu ficar assim sozinho, quem vai segurar a alça do meu caixão? Todo esse desejo, então, de contato, de amor, de alguém que compartilhasse com ele as ideias, que o ajudasse nas decisões, que cuidasse dele, dos seus problemas de saúde, e isso daí foi perdurando, e de tal maneira também ressalta um outro aspecto de que ele, de tanto desejo nas relações com os homens, que ele conseguia eventualmente, escapulia quando não dava mais, ele tinha uma relação, era tanta excitação que tinha uma ejaculação precoce que o deixava mais envergonhado do que nunca, e aí ele passava por uma fase de assexuado. Aliás, ele tentava se convencer disso para tirar da cabeça a recusa da questão da sexualidade para pensar em outras coisas. Ultimamente, ele está conseguindo ousar mais. Ultimamente, ele conseguiu ousar mais e ter encontros, e a pandemia dificultando a possibilidade de encontros volta a fazer com que o desejo seja insatisfeito e o desejo seja reprimido ou, eventualmente, até recusado por ele. E aí, estamos nessa batalha. Eu estou falando isso sobre o desejo, mas eu tinha vontade de dizer algo brevemente sobre a questão que me tocou bastante no trabalho, que era fazer uma conexão entre a teoria da sedução generalizada do Laplanche e alguns elementos do Searles. Amor na contratransferência, o amor edípico na contratransferência, e, enfim, uma pergunta que eu lanço nesse trabalho e que ainda estou para pensar, em que medida a situação antropológica fundamental descrita por Laplanche, ela pode ter alguma correspondência nas análises. O que do sexual infantil do analista chega lá no analisando. Pensando no modelo típico do Laplanche, que é aquelas mensagens que o adulto transmite para a criança que não tem ainda condição de traduzi-las. Mensagens comprometidas, impregnadas pelo sexual infantil. Mas isso é uma questão que eu pretendo pensar ainda e ver como desdobrar. É isso. Já que o tempo está curto, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Júlio. Eu vou, sem delongas, passar, então, a palavra para o Eduardo Zaidan. Eduardo, você gostaria de falar? Claro, então eu vou falar muito rapidamente também sobre aquilo que eu imagino que sejam as consequências, né, do desejo de castração, pelo menos algo que vem me ocorrendo, né? Então, muito rapidamente, eu acho que, né, quando Freud trabalha, né, a cena da sedução, lá em 1896, né, e fala de uma atividade na neurose obsessiva, uma passividade na histeria, né, ele insiste que a primeira cena ela é sempre passiva, né, mesmo na neurose obsessiva haveria uma cena anterior passiva, né,
o que traz essa ideia, né, de que a sexualidade infantil ela não brota sozinha, né, ela precisa desse sedutor originário, né. Então tem uma passividade originária, né, diante do adulto e uma assimetria, né, estruturante, né, da sexualidade. E então pensando na cena originária, ou na cena primária, né, e como no sonho, né, o Freud fala que todos os personagens são um sonhador, né, eu penso que, para mim, me parece evidente que a identificação com o pai que penetra a mãe é, ao mesmo tempo, uma identificação com a mãe que é penetrada pelo pai, né. Então, na base da masculinidade, né, eu penso que tem junto uma identificação feminina primária, que inclusive tem a ver com a própria origem da sexualidade, né? Uma identificação feminina, né? Então, para mim, a identificação com o pai passa pela possibilidade de poder ser penetrado pelo pai, né? E ao mesmo tempo, a dificuldade em penetrar provavelmente tem a ver com essa dificuldade de ser penetrado, né? Mas, enfim, isso são coisas que vêm me ocorrendo e isso me leva a crer que quando o Freud insiste que a identificação deve ser com o pai, né? A identificação primária é masculina, né? Isso é coerente com uma ideia de que não tem um registro do feminino no inconsciente. E, portanto, haveria apenas um medo da castração. Mas se eu suponho, pelo contrário, um desejo de castração, eu acho que eu tenho que supor também esse registro do feminino no inconsciente, né? Portanto, problematizar toda a questão da castração na psicanálise, né? E do feminino na psicanálise. Isso eu não tenho ainda recursos para fazer, mas eu li o texto também do André Green e eu venho pensando nos casos clínicos e ele fala uma coisa que eu achei curiosa, que ele fala de uma predominância do édipo positivo na neurose, né? Uma predominância do édipo positivo em relação ao édipo negativo nas neuroses, né? Só que pegando os 5 casos do Freud, eliminando o Schreber, que é um caso de psicose, e o Homem dos Lobos que ele trabalha, né? Sobram 3, né? A Dora, o Hans e o Homem dos Ratos. O Hans eu trabalhei e tentei mostrar a centralidade do édipo negativo. A Dora, o Freud termina falando da centralidade dos impulsos ginecófilos, né? E o Homem dos Ratos, no começo do manuscrito, ele fala que parece que para ele a centralidade desse caso clínico vai girar em torno da homossexualidade. E a mãe desaparece do caso, né? Parece que o paciente nem tem mãe, que nem o Freud fala. E, pelo contrário, toda a questão parece ser o rato penetrar o ânus do pai, o medo de ser penetrado, quer dizer... ou seja, nos 5 casos que nós temos do Freud, a centralidade, né, desses casos parece ser em torno da homossexualidade e da questão de ser penetrado pelo pai, na Dora, que é uma mulher, a identificação com a senhora K e também questões da homossexualidade. Então, enfim, é isso que me vem ocorrendo, respondendo muito rapidamente. Obrigado, Eduardo. Vamos, então, passar agora para a Mara Café e depois nós encerramos esse debate. Mara, você está por aí? Gostaria de falar? Estou aqui. Então, primeiro eu queria agradecer a equipe editorial do jornal. Estou muito encantada, é a palavra, não só com o número, né, com os textos, com a composição dos textos, o formato, né, do jornal, como também o encaminhamento para essa conversa, né? Acho que a gente teve aqui mais 3 escritos, né, referentes ao jornal número 100, no número 100 do jornal, que são os textos da Alessandra, do Lucas e do Péricles, né? Legal ver você, Péricles, depois de tantos anos. Então, acho que são escritos, né, que estão aí no número 100, ou que podem vir no número 101, não sei. Continua, né, o dispositivo da escrita, né, possibilitado pelo Jornal de Psicanálise, continua ativo, inclusive agora.
Então, queria agradecer o convite e a oportunidade, né, de poder dialogar com o texto do Rodrigo Lage, que aceito a proposta do Rodrigo, da gente seguir pensando e dialogando, porque acho que foi um privilégio mesmo poder dialogar com o texto do Rodrigo Lage, porque é um texto franco, absolutamente legítimo das inquietações dele, está ali, ele se coloca, e as questões estão todas ali, as tensões e as contradições que dizem respeito a todos nós, né? Que somos essa geração que está levando, né, a tarefa, né, de poder integrar, né, a psicanálise com esses estudos outros mais atuais, enfim. Então, Rodrigo, foi um prazer e a conversa continua, né, na minha cabeça. Enfim, queria responder rapidamente, então, a Cecília, sobre a questão da leitura revisionista. Não sei, talvez não tenha ficado claro, Cecília. Eu acho que uma leitura revisionista da psicanálise, tentando deixar mais claro o que eu entendo por isso, é uma leitura que busca escovar, né, os aspectos, vamos dizer assim, mais revolucionários né, da obra freudiana, daqueles aspectos que seriam mais conservadores, mais... enfim, eu acho que essa filtragem, né, como se a gente pudesse filtrar de um lado os aspectos revolucionários, de outro a ideologia e os aspectos conservadores. Acho que a obra freudiana não permite essa operação. Ela é eminentemente uma obra que disponibiliza a tensão entre esses aspectos, né? Então, não dá para a gente dispensar, assim eu penso, né, as formulações familiaristas, patriarcalistas, da noção do Édipo, por exemplo, porque elas estão numa relação de tensão com aquilo que se tem de novos dispositivos, né, de subjetivação. Então, acho que a questão não é falar do perverso polimorfo, acho que essa é a tarefa, não sei se eu te entendi, Cecília, mas é falar do perverso polimorfo não entendendo que ele possa ser filtrado da genitalidade, né? Enfim, é um trabalho por aí, a gente não tem tempo, só queria deixar, então, esse meu modo de dizer o que é uma leitura mais revisionista, né? E sobre a questão do Paul Preciado, que está na pergunta do Péricles, e a Berta depois também reendereçou para mim, eu acho que, né, o Péricles falou, bom, 53%, não é isso, Péricles, da revista, do jornal, né, se ocupa, né, de citar, de trazer o Paul Preciado. E me parece que a teoria da contrassexualidade do Preciado ela precisa, vamos dizer assim, de um trabalho de migração para o campo da psicanálise. Assim como Laplanche tenta migrar o conceito de gênero, fazendo com que esse conceito se permeie da noção do inconsciente, a teoria do Paul Preciado, a teoria da contrassexualidade do Paul Preciado, também demandaria um trabalho como esse, que eu acho que a gente precisa fazer, né? Porque a sexualidade ela é regida fundamentalmente pela pulsão, que não é plenamente moldada por técnicas programáticas, como as técnicas da contrassexualidade do Preciado. O que não quer dizer que a sexualidade e a pulsão estejam fora da história e imune às transformações. Eu penso que os circuitos pulsionais eles são políticos e históricos num sentido muito diferente da racionalidade militada pelo Preciado. Né? A pulsão não se adapta completamente às racionalidades do poder e nem do contrapoder, assim como a sexualidade não se adapta nem completamente à heteronormatividade. Então, eu acho que tem um trabalho para a gente fazer com relação ao Preciado, que não é apenas o trabalho de movimentar as noções do perverso polimorfo, o que ele faz muito bem, mas o diálogo desse autor dentro do campo da psicanálise é um diálogo a se fazer, há um trabalho de migração para ser feito. Eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Obrigada. Obrigado, Mara. Muito, muito bom, né? Eu acho que a sua fala final, né, Mara, acho que dá um pouco
compreensão para todos nós aqui que nós montamos coletivamente, né? Quer dizer, quase um outro jornal, um outro número, né? Um número complementar. Quer dizer, veja quantas coisas que nós pudemos construir juntos aqui, né? Hoje de manhã. É incrível, né? Eu acho que a ideia, né, do jornal é justamente este, uma publicação, que a coisa possa, de fato, ir ecoando, né? E ir produzindo pensamento, né? Então, acho que a ideia do jornal que nós temos é essa, né? Que as publicações elas possam ir ecoando e sendo veículo, né? De pensamentos plurais, né? Bom, eu queria agradecer muito a todos, né? Queria agradecer a Ana Vanucci, a Dora, né? A Berta, não é nem questão de agradecer, a Berta está aqui comigo, né? Conosco. Todos os autores, né? Os comentadores também, o Lucas, o Peco, a Alessandra, enfim, né? Acho que todos juntos aqui a gente conseguiu fazer uma coisa que foi de fato incrível, né? Nessa manhã. Ainda bem que foi gravado, né? Porque aí a gente tem agora esse recurso e a gente pode então manter essas coisas aí também vivas para a gente, para que a gente possa eventualmente retomar isso e produzir mais escrita, mais pensamento e seguir adiante. Então, queria agradecer muito a todo mundo, né? Vamos então encerrar agora. Pena que a gente não possa partir para o cafezinho, né? Que agora seria a hora do nosso cafezinho, da gente poder se abraçar e conversar mais, né? Em outros de formas diferentes que também são muito importantes. Mas então é isso. Vamos encerrando. Então, muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau para todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.